O que aconteceu com o Verdão nos últimos anos? O Goiás está se apequenando? Campeonato Goiano. Ele foi vice em 2023, perdeu a final para o Atlético. Aí Copa Verde foi campeão, né, em 2023. Série A rebaixado, 18º colocado. Copa do Brasil eliminado pelo Águia do Maravá na segunda fase. Campeonato Goiano 2024 eliminado para o Goiânia nas cobranças de pênalti. Na Copa Verde 24 eliminado para o Vila Nova nas quartas. Série B de 24 foi sexto colocado. Copa do Brasil no mesmo ano nem participou. 2025 eliminado pelo Vila nas semis. Perdeu a final da Copa Verde para o Paysandu nos pênaltis. Na Série B foi apenas o sexto colocado. Se bem que ficou ali na zona de acesso por mais de 30 rodadas, mas acabou em sexto lugar. Copa do Brasil nem participou. Então, o bicho-papão deixou de existir. Campeonato Goiano, o Campeonato Goiano, que ele já entrava como praticamente o virtual campeão, ele não ganha há 7 anos. Ô Nivaldo, o Goiás se apequenou? Claro que sim, olha. O Goiás, primeiro o Goiás, quando caía para uma Série B, a Serrinha quase caía, vocês se lembram? Ele era uma crise que era difícil de ser debelada. O venerável camarada Ailê Pinheiro tinha que aparecer lá no Goiás para segurar a onda, vocês se lembram disso. Quando, acho que era o Dr. Cid, que era o presidente, o Goiás caiu naquela oportunidade, o venerável camarada teve que ir para lá para contornar toda aquela crise. Hoje o Goiás cai e fica por isso mesmo. Caiu? Tá bom. Vamos disputar a Série B. O Goiás era time acostumado a bater em todos os grandes do Brasil, quando o Serra Dourada tinha aquele gramado grandão. 110 por 95. 75. 110 por 75. Eu não sei se era aquilo ali o fator que fazia diferença, né? Porque mudou aquilo ali. Aí tinha o Arley também, né? Que fazia milagre. Tem isso aí que faz diferença. O cara acha que não, mas faz. Um goleiro que faz milagre faz a diferença, porque ele evita muitos gols de adversário. O Goiás não tem essa figura desde quando o Arley encerrou a carreira, né? Que o Anderson Moreira veio e tirou o Arley, que inclusive um goleiro que ficou 12 anos como titular, não teve um jogo de despedida. Quer dizer, faltou respeito com a história do cara. Inaceitável aquilo que o Goiás fez com o Arley, inaceitável. E você vê, hoje, há quanto tempo que o Vila não perde o Goiás? Pois é. Desde 2023, aí. Desde 2023 o Vila não perde o Goiás. Aí. E antes, de 30 jogos, o Vila perdia 25, empatava 3 e ganhava 2. Era desse jeito, pode pegar, era uma coisa de louco. Era uma disparidade completamente desproporcional, né? Se tratando de duas equipes da capital também, era uma coisa anormal. Mas, você vê, isso não acontece mais. O Atlético passou a rivalizar com o Goiás em termos de conquistas de título de 2010 para cá. Então, realmente, o Goiás se apequenou. Você vê os números aí. O Goiás chegou a ficar fora. O Goiás estaria fora da Copa do Brasil desse ano. Sim. Dentro de campo, o Goiás não conquistou esse direito via Campeonato Goiano, via Copa Verde e via Campeonato Brasileiro da Série B. Foi a mudança na CBF. Se a gente quiser ser grosso com o Goiás, a gente poderia dizer, se não tivesse tido uma virada de mesa, o Goiás não estaria na Copa do Brasil de novo. O Goiás conseguiu a proeza de ficar fora de uma reta final de Campeonato Goiano e, consequentemente, fora de Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Goiânia no estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro, gente. Você tem ideia, ué. Então, como é que um time desse
Não estou falando da instituição, hein, pelo amor de Deus. Como que um time desse não se apequenou? Uma coisa é o clube, outra coisa é o time, né? A instituição, a marca Goiás Esporte Clube é grande, para mim é a maior daqui. Se bem que a marca também é afetada, né? É lógico. Nesse caso, a marca Mas mesmo assim, continua sendo a maior marca. Inclusive, soltou uma pesquisa aí, colocando o Atlético na frente, inclusive patrimonialmente falando. Sim. Não sei aonde fizeram essa pesquisa. O Goiás continua sendo um gigante. O que ele apequenou, que a gente tá falando, eu concordo com o Nivaldo, é a questão do futebol, a questão do time. O Goiás é futebol, né, não, gente? É um clube de futebol. Não, mas se a gente for falar, o Goiás é gigante no tamanho da torcida, o Goiás é gigante em patrimônio, é gigante em número de títulos do Campeonato Goiano, é o maior representante goiano que jogou Série A, então isso ele é gigante. Agora, ultimamente, nos últimos anos, se apequenou o futebol dentro de campo, porque pra mim o Goiás não achou o rumo ainda depois que perdeu o seu Ailê. O importante é o futebol. Você vê o Vasco da Gama, o Vasco é gigante. 4 rebaixamentos mas pra não Série é um B. gigante? Acabou, virou um lixo, virou a marca. Você que é torcedor do Vasco, o Vasco não é um gigante? Gigante da história, né? É um gigante. Gigante que tá no momento, se apequenou na parte de futebol, que é o mais importante, mas se apequenou, mas não deixa de ser um gigante. Então eu vejo que o Goiás, ele não achou o rumo ainda, mudou estatuto até agora pra mim fez diferença zero. A mudança que o estatuto do Goiás, para mim, fez diferença nenhuma. A gente não viu resultado nenhum na prática da mudança desse estatuto. A gente imaginava que o Edminho Pinheiro fosse ser o grande sucessor do venerável camarada Ailê Pinheiro. Sim, sem dúvida. Um sistema presidencialista normal. Eu não saberia dizer os motivos pelos quais o Edminho não conseguiu. Talvez a grandiosidade do venerável camarada Ailê Pinheiro impediu que o Edminho fosse ser essa figura, que continuasse o trabalho do venerável camarada. Mas o Edminho tem muito do tio dele, né? Porque o filho do Ailê é o Paulo Rogério, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que tem algumas características do pai, mas não tem o traquejo que tinha o venerável camarada. Nenhum dos dois. O Ailê, ele era um cara que, além de ser dotado de muita inteligência, e é o caso desses dois aí, do Edminho e do Paulo, que são dois rapazes inteligentes, eu conheço os dois. O Ailê, ele tinha traquejo político, certo? E para mexer com futebol, você tem que ter isso. Você vê, o Paulo Rogério é um cara que hoje é completamente inacessível. E não podia ser assim. É o que nós chamamos, desportivamente falando, de malandragem, né? Ele tinha a linguagem do futebol com muita clareza, né? Ele sabia lidar com o assunto do futebol. Por exemplo, o Goiás não conseguiu acesso lá contra o Remo, lá em Belém. No mesmo dia, depois do jogo, o venerável camarada iria aparecer e dar uma entrevista coletiva e falar, iria xingar todo mundo, jogador, comissão técnica, ele ia aprontar. Mas ele seria a palavra oficial do Goiás. O Goiás demorou umas 4 semanas para alguém falar em nome do Goiás. Como é que uma instituição do tamanho do Goiás, fica sem alguém falar da instituição, sem vir a público para se manifestar em nome da instituição? Jamais aconteceria um negócio desse. Você coloca na conta dessa falta de autoridade, Nivaldo? A falta de autoridade no Goiás fez com que o clube despencasse no seu comportamento? Não é falta de autoridade, é método de autoridade, certo? É método, é a maneira. Tanto o Edminho, que não está mais no Goiás, às vezes você pensa, o Edminho está lá no Goiás. Não está, o torcedor xinga o Edminho não está no Goiás. É maneira de agir. A maneira do Paulo Rogério agir é diferente da do pai dele. E eu acho que ele deveria estar mais presente, dando entrevista, porque queira ou não adianta o Paulo querer dissociar o sobrenome Pinheiro do Goiás. Vai sempre sobrar para um Pinheiro, certo? Principalmente quando tá mal. A torcida vai xingar Pinheiro.
não vai xingar o Guidão, não vai xingar o Marco Antônio, não vai xingar nenhum desse tal de CA, até porque eu não sei o nome dos 5 do CA. Eu não sei. Eu também não sei. Então essa mudança do estatuto, que eles tentaram a jogada para ver que se voltava a ter esse desempenho, não teve. Para mim ficou pior. Até piorou. Até né? por causa disso, inclusive, que o Nivaldo tá falando. Porque hoje a gente sente falta, né, das pessoas. Porque a gente viu mesmo depois, já com o seu Alê debilitado, quando o Paulo Rogério foi presidente, por exemplo, ele se manifestava mais. O Edminho, quando estava lá dentro, em muitas oportunidades ele participava mais. Hoje a gente sente a falta disso. E faltou ainda, tomara que em 2026 volta a ter, mas até 2025 faltou esse comandante, faltou essa pessoa realmente que abraçasse ali, que aparecesse, que falasse pelo Goiás, que defendesse o Goiás em muitos momentos. A gente lembra o ano passado, o clássico no Serra Dourada, Vila Nova e Goiás, que foi um pênalti escandaloso a favor do Vila, que todo mundo viu que não foi. Acabou o jogo como se fosse normal. E ninguém falou. Ninguém falou. O Nivaldo citou outros exemplos aí, como lá do jogo de Belém contra o Remo na última rodada da Série B. Então a gente falta isso realmente, né? E o Goiás está passando, tecnicamente, por um dos piores momentos da sua história. Eu não lembro do Goiás, o Nivaldo, ou se você lembrar, Paulo, qual a última vez que o Goiás ficou tanto tempo assim sem ganhar um título goiano? Eu não lembro. Eu tô no futebol desde 84 e 85, não lembro. Não, você vê bem. Acho que é o maior jejum da história, né? O Goiás foi campeão. O Goiás foi campeão em 74, foi o Goiânia, foi campeão. 75, 76 foi o Goiás. De 77 até 80 foi o 77, 78, foi o Vila. 79. Foi 80, o tetra 80, do Vila. 80. Foi o Vila Nova. 81, até não sei quanto foi o Goiás, certo? E o Goiás nunca ficou esse tanto de tempo. Nunca que eu lembro também dessa data aí que você citou, que eu lembro. Nunca ficou sem ganhar um título goiano. Lógico, Paulo, que eu vejo também um crescimento dos seus rivais. O Atlético também nunca foi o Atlético que a gente está vendo hoje. Com esse crescimento que o Atlético teve nesses últimos anos. O Vila hoje é um time muito mais organizado, mas mesmo assim, pelo tamanho do Goiás, pelo gigante que é o Goiás... É verdade que o Goiás ele cresceu muito num ambiente onde os seus adversários eram amadores, né? Não vou falar semi-amador, porque não existe semi-amador. Ou é semi-profissional ou não. Ou é amador ou não. Não existe semi-amador. Lá no Atlético era uma anarquia, a verdade é essa, né? O Atlético era tão desorganizado que o Odilon Soares pegou 13 jogadores uma vez para ele. Pegou, pronto. E ficou por isso. Imagina isso num ambiente profissional. Não dá, né, bicho? E o Goiás sempre, a partir da década de 70, foi muito profissional, lá com o Melchior Luiz Duarte, né? Que trazia aquele picareta que foi presidente da FIFA, o João Avelange? João Avelange, morreu como corrupto. Ele trazia pra cá, tal, fazia amizade, tal, já começava a fazer trabalho de bastidor já naquela época. E o Goiás cresceu num ambiente profissional a partir da década de 70, né? Que o Melchior sempre foi muito ligado ao governo, foi secretário do Caiado, daquele Leonino de Ramos Caiado, quando ele foi governador e tal. Então, era um cara muito bem relacionado. E aí o Goiás cresceu. Só que esse crescimento administrativo, ele se traduzia dentro de campo também, certo? O Goiás chegou a ser 7º colocado na Libertadores da América. Disputou uma única vez e foi 7º colocado. Quer dizer, hoje, se o Goiás disputasse uma Libertadores da América, é capaz que ele sair na fase de... Ele nem disputaria uma fase de grupo, né? Ele cairia fora naquela pré-Libertadores. Então, para nós que trabalhamos no dia a dia do futebol, é ruim demais a gente ver o Goiás nessa condição, bicho. É péssimo. Nós estávamos falando assim um dia desse, o grande time do Goiás foi de 2012, né? Do João Bosco Luz, não foi isso? Foi aquele último grande... Goulart, último grande time do Goiás. Tem 14 anos isso já, ué. O João Bosco Luz nem passava botox na cara. Nem existia botox? Hoje a cara dele tá cheia de botox. Eu quero te ouvir, Matheus Carvalho, sobre o Goiás. Ainda sobre o Paulo Rogério Pinheiro,
ele declarou há pouco tempo agora, antes de assumir a presidência do Conselho Deliberativo, que eu vou falar, mas eu não sou presidente e não tenho mais o poder institucional para falar em nome do Goiás. Assim. Então, ele deixou claro que porque foi a mudança do estatuto, né? A mudança do estatuto, quem tem força para falar, tem cheio de itens lá, seria o conselho. Ele deixou bem Conselho claro. Administrativo, CA, né? Paulo Rogério. Pois é. E veja bem, se der uma... Não vou falar o que veio na minha boca para falar. Mas se der algum problema, o torcedor sabe o que eu quis dizer. Quem vai... Quem responde? Não, vai ser ele, não tem nenhuma dúvida. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Dizem que ele tá trabalhando, né? Fora do microfone, né? Fora da... Né? Ele tá trabalhando, eu sei, ele tá trabalhando muito. Se sair um negócio aí que ele tá organizando, o Goiás vai ter um salto financeiro gigantesco. Só que é negócio, né? Pode sair ou pode não sair também. Mas que ele está trabalhando, isso é fato. Isso aí ele não está de braço cruzado. Agora, eu penso que ele deveria participar mais. A Leila Pereira participa direto lá no Palmeiras. Aquele pilantra que está lá no São Paulo. Aquele Júlio Casares participa direto. Aquele BAP lá. Como é BAP de quê? Presidente do Flamengo. Eduardo Batista. Lá do Flamengo. Direto ele está dando entrevista. O Pedrinho lá no Vasco. Por que o Goiás não tem essa figura? Porque tem 5 lá nesse CA? Dizem que o Paulo Rogério participou até das contratações desse ano. Né? Ele participou também do assunto contratação. Não sei. Ele é presidente do conselho. Até o Guidão, quando deu a coletiva, foi perguntado a respeito, o Guidão falou que é uma pessoa que é muito importante para o Goiás e está lá dentro, é um presidente do conselho. Então, realmente, não acha errado, não. Tem que ser ouvido mesmo. Matheus, por que o Goiás se apequenou? Se é que se apequenou, na sua opinião? Assim, o Goiás ele pode ter se apequenado na questão de resultados, né? Mas eu vejo que a presença do torcedor no estádio ela aumentou significativamente. A estrutura do Goiás continua gigante, né? Na situação de patrimônio. Mas o fator resultados, que é o que importa para o torcedor, de fato não vem acontecendo. O Goiás, este ano de 2025, ele bateu na trave no fator do acesso. Caso o Goiás tivesse subido, tudo seria diferente, né? O gigante acordou, o gigante voltou, o Goiás é o maior do Centro-Oeste, o único representante do Centro-Oeste no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, assim, um jogo determinou a situação do Goiás no fator de crise ou não. Mas eu vejo que essa mudança ela aconteceu muito devido a mudança do Estatuto do Goiás. Não estou colocando no mérito se a mudança ela foi boa ou ruim, mas o processo da mudança, ele acontece de uma maneira lenta. Isso é em qualquer clube de futebol. Quando você muda o processo de estatuto, de diretoria e em um aspecto geral, o resultado ele demora para vir. E eu tenho falado isso há muito tempo. Demora, porque eu participei disso em alguns momentos lá no Vila e eu sabia da dificuldade dos dirigentes. O fator futebol, cara, não é apenas você ser o presidente, seja do deliberativo ou do executivo, e achar que só vai contratar jogadores e um treinador que os resultados virão. Não é por aí. O problema é muito maior. As cobranças são infinitas. São várias raízes que você tem que corrigir, vários problemas que você tem que corrigir. E o Goiás, ele tá vivendo esse processo. Pelo amor ou pela dor, ele está vivendo este processo. Se é pelo Pinheiro ou não Pinheiro, se é pelo CA, se é pelo associado, se é pelo sócio, o Goiás ele está vivendo este processo. E quanto mais a cobrança for forte em cima deste novo formato, mais irá demorar para colher resultado, mais irá demorar para colher frutos. Né? O Atlético ele chegou a fechar as portas por um determinado período. O Vila Nova teve um determinado período da sua vida que todo presidente renunciava. Então são processos, são situações que o futebol vive a partir do momento
em que não tem uma liderança central. O Goiás hoje não tem essa liderança central. Eu não vejo muito o perfil do Paulo Rogério em estar respondendo o torcedor de uma maneira constante. Ele é um grande administrador. Isso aí, os números mostram, né? Isso é um fato. Ele pegou o Goiás em crise, conseguiu reestruturar o clube, mas o clube vivia na necessidade de mudança de estatuto. Aconteceu, está vivendo um processo de evolução, é lento, não adianta tentar forçar a barra, porque o futebol ele não se vira do dia para a noite. Tem duas equipes que estão em ascensão, que é o Vila Nova e o Atlético, então o trabalho ele é árduo. Eu acredito muito que para este ano o Michel Alves ele seja mais o porta-voz do clube, e aí o CA ele tem que mudar o entendimento dele, que o diretor de futebol ele dar a resposta no microfone não é para a imprensa. A gente faz o nosso trabalho aqui, seja com ou sem entrevista. Nosso trabalho ele vai continuar, só que o torcedor ele precisa ter a resposta. O torcedor ele vive disso. Nós somos só o porta-voz da galera. O torcedor ele vive da expectativa. Ele vive da expectativa, e a expectativa hoje é qual? O Goiás ganhar o Campeonato Goiano depois desse jejum? O Goiás fazer bem na Copa do Brasil, o Goiás lutar novamente pelo acesso à Série A. Então, assim, falta essa figura. Eu acredito que o Michel Alves seja ela, mas, volto a dizer, o trabalho de evolução dentro de um clube, ele não acontece do dia para a noite. Tem um superchat aqui do Marco Antônio Gabriel, está dizendo: quando o futebol pediu profissionalização, nenhum pinheiro deu conta de tocar o Goiás. O Ailê foi importante, mas quando a chave virou, até ele não estava dando conta. Eu discordo, Marco Antônio. Muito obrigado pelo superchat. Obrigado por sua participação, pelo seu comentário aqui. Agrega muito a nossa programação. Obrigado a todos que estão participando ali, dando as suas opiniões, cada um de vocês. Mas não é assim. O Goiás ele se tornou profissional muito antes dos demais. O nível de profissionalização do Goiás chegou muito antes dos demais. Você vê, o Vila Nova ele se profissionalizou agora há pouco. O Atlético ele se profissionalizou com a chegada lá do Adson Batista. O Valdivino de Oliveira teve o mérito de achar o Adson lá em Umas? Foi lá em Umas, não foi? Em Umas, foi. Pois é. Grêmio em Umas. E o Adson, ele serve ao Atlético integralmente desde então. O Adson trabalha lá no Atlético desde 2006, bicho. O Adson chega lá no Atlético todos os dias às 9 da manhã e vai embora todos os dias à noite. Quer dizer, não é por obra do acaso esse crescimento do Atlético, é porque ele teve um profissional lá, e tem, que se dedica ao clube na sua integralidade em termos de dedicação e trabalho todos os dias. Então, não é por obra do acaso que isso acontece. O Vila teve que chegar lá, o Hugo Jorge, não estou aqui criticando os demais que passaram por lá, o Gesso, teve tantos outros que passaram por lá, mas o Hugo mostrou que quando a pessoa se cerca de bons profissionais, era possível organizar o Vila Nova. O Vila chegou a ser chacota, onde aquele Kaká falou que o dia que o Vila se organizasse ia acabar. Isso tem cabimento uma pessoa falar um negócio desse. E essa questão da liderança, Paulo, ela acontece de uma maneira natural e ela se fixa, né? Até hoje falamos do Ailê Pinheiro, mas é justamente por essa liderança. Lá no Atlético é o Adson. Lá no Vila você acha que é o Fábio Brasil? Não é o Fábio Brasil, é o Hugo Jorge Bravo. O Fábio Brasil é um baita administrador também, para você ver o tanto que as coisas elas têm que se encaixar dentro da sua real função. O Fábio Brasil é um baita administrador, mas ele é uma liderança, um porta-voz para o torcedor? Não é, e tá tudo certo, não é uma crítica. É o perfil, cara, é o perfil da pessoa. Hoje eu não vejo essa figura lá no Goiás, não vejo. Eu espero que o Michel Alves seja essa figura de porta-voz para o torcedor. Não, e o próprio Fábio Brasil, no caso do Vila, ele foi claro no microfone, ele falou, não, futebol, o Hugo vai, né?
Ele, sendo presidente, ele reconheceu que futebol... Mas tem mais um superchat aqui. O Marco Antônio está no debate com a gente, mais R$10, obrigado, nos ajuda muito. O estatuto, está dizendo o Marco Antônio Gabriel, o estatuto foi criado porque a fonte de nomeação de abnegados secou. Todos os presidentes que foram aliados um dia saíram escorraçados. Então, a fonte secou. Aí criaram esse estatuto. Na verdade, o fator do estatuto, ele é muito mais vinculado ao fator da SAF, né? Os clubes hoje buscam a SAF, né? E perante isso, tem acontecido ou a mudança de estatuto ou a preparação do atual estatuto para virar uma SAF. O Vila Nova ele não mudou o seu estatuto, mas houve uma preparação para isso. Não tem a falta de pessoas para ser presidente executivo no Goiás, muito pelo contrário. Tem muita gente que quer aquela cadeira ali é maravilhosa, meu cara. Mesmo se não tivesse mudado o estatuto, se continuasse da maneira que é, com o presidencialismo, para mim ia ter vários nomes de conselheiros querendo assumir a presidência do clube. Agora, diante de tudo isso aí, dessa experiência do Goiás, que foi enorme, que foi grande, que era o bicho-papão, sempre foi, eu te pergunto, Nivaldo, você se sente confortável dizendo que o Goiás é o maior do Centro-Oeste? Confortável? Você se sente confortável? Claro que sim, ué. É? Tranquilamente. Me aponte um critério que mostre que o Goiás não é. Não tem jeito aí. Não tem jeito. Você vê que mesmo com todas as dificuldades que a gente apresenta aqui, que a gente debate... Chico Xavier Júnior tá te chamando lá. Eu não vejo nenhum clube que faça frente ao Goiás, certo? Ainda é o maior detentor de títulos de campeão goiano. Ainda é o maior detentor de participações de campeonato brasileiro de Série A. É o único nosso que já participou de Libertadores da América. Já chegou a uma final de Copa Sul-Americana. É o maior em termos de estrutura. É o maior em termos de torcida. Se o Goiás quiser levantar 500 milhões de reais num banco, ele levanta. Ele levanta. Você fala assim, eu quero 500 milhões de reais emprestados aqui para eu montar um time, para eu chegar numa Libertadores da América. Assim, para eu chegar, pode até não chegar, porque futebol é uma desgrama, né? Ele consegue isso no banco, rapaz. Então isso mostra que tem lastro financeiro para ele chegar. Não vai fazer isso, porque é administrado de uma maneira equilibrada, certo? Não vai fazer loucura. Mas, você vê, a estrutura que o Goiás tem. O estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro é o melhor estádio desses pequenos estádios que nós temos aqui ainda. Ele é o melhor, certo? Então tem tudo isso, cara. A sede administrativa do Goiás é a melhor. É o que tem mais campos de treinamentos, é o que oferece as melhores condições para a base, não revela porra nenhuma, né? Mas é o que tem as melhores condições para a base. Não tem jeito, tudo que você pode montar um questionário e estabelece ali um critério para as respostas. Você não vai chegar a outra conclusão que não seja essa. Será que temos opiniões contrárias? Matheus, você se sente confortável em dizer que o Goiás é o maior do Centro-Oeste? Mesmo com toda a crise, mesmo a gente tendo como debate, como tema de debate, o fato do Goiás estar se apequenando? É porque esse rótulo de maior, ele pega várias vertentes, né? É o maior na história, é o maior no momento, é o maior na torcida, é o maior no patrimônio, é o maior em número de conselheiros, é o maior em número de arrecadação, é o maior em cofre, né? Então tem vários. Para mim o Goiás em alguns aspectos ele é maior do que os outros. Para mim o Vila é maior do que os outros em outros pontos, e o Atlético tem também o seu fator ser maior também do que as outras equipes. Então eu vou ficar muito mais em cima do muro do que falar se é o maior, ou se é o menor, ou se é o intermediário. Arremata isso, Tim. Pra mim eu vou muito nessa linha. Pra mim você tem critérios pra adotar aquele que é grande.
É igual quando a gente fala de idolatria de jogadores, porque como cada um utiliza alguns argumentos para ser um ídolo. Conta uma coisa onde o Atlético é maior que o Atlético. Para mim não tem. Para mim não tem. Para mim o Goiás, se você for pegar em grandeza de estrutura, de passado, de torcida, ele é maior, Paulo. Ele é maior. Então, assim, ele vive um momento ruim? Vive um momento, tecnicamente falando, ruim. Mas como outros gigantes, a gente não estou fazendo comparação com outros clubes, mas se você pegar os gigantes do futebol brasileiro, você citou há pouco o Vasco, um Flamengo já teve momentos ruins. Palmeiras já caiu para a segunda divisão, Corinthians já caiu para a segunda divisão, e nem por isso deixaram de ser gigantes. O Internacional, que eu tive o prazer e a honra de jogar lá no Rio Grande do Sul, é um gigante. Caiu para a segunda divisão, assim, o Grêmio já caiu também. Então, assim, tem momentos, tem fases difíceis. O Goiás passa por um momento complicado. Até o Marco Antônio está participando com a gente aí, né? Quando eu falei que tinha vários e vários nomes de pessoas para assumir a presidência do clube. Realmente, ele está com razão, porque não quer dizer que ter vários nomes, quer dizer que ia ser algo diferente. Eu não teria mudado. Para mim, o estatuto tentou uma situação onde eu não vi vantagens ainda para o Goiás. Daqui a pouco pode ter, o Matheus está correto, tem situações que demoram um tempo maior para acontecer. Tomara que seja o caso do Estatuto do Goiás, mas eu gostava e gosto dessa situação de ter um presidente, de ter uma pessoa para responder pelo clube. Se vai dar certo ou não, aí depende do trabalho administrativo dessa pessoa. Teve vários que não deram certo, teve outros que já deram certo. Então eu vejo que o Goiás ele vive um momento de mudanças que ainda não conseguiu trazer lucros técnicos para o time.